Então, pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade aqui aos cânones de Dort. A gente acabou o capítulo 1, né? O capítulo 1 dos cânones de Dort. A gente passou aí algumas semanas expondo aí como é que funciona aqui, Cadu. A gente pega os símbolos de fé e vai expondo tudo, né? Semana após semana. Aí, de vez em quando a gente faz prova. Inclusive, a gente tem que marcar a prova. Eita. É o capítulo 2. Capítulo 2? Isso, capítulo 2 dos cânones. E assim, como eu estava falando, a gente expõe, né, esses símbolos de fé e sempre que possível a gente faz prova. Inclusive, a gente tem que marcar a prova concernente ao capítulo 1, né? Vou depois propor uma data para a gente fazer uma prova sobre o capítulo 1, né? A gente faz umas provas para consolidar aí o conhecimento. Mas agora a gente vai começar o capítulo 2, né, dos cânones de Dort. Vai ser o mesmo esquema. Primeiro a gente vai ler os artigos e a seguir as refutações, né, as rejeições de erros. Aí conseguiu achar aí, Nilce? Tô achando. Eu tenho que imprimir Aí, isso. Capítulo 2. Melhor imprimir. O digital sempre está confundida. Internet, ó. Capítulo 2 é a morte de Cristo Pode ir que eu leio. e a redenção do homem por meio dela. Aí lê pra gente aí, por favor, o Marli, os cânones de Dort, segundo capítulo, o artigo 1º. Artigo 1º, Aqui, ó. capítulo 2. Lê, ó. Deus é não só supremamente misericordioso, como também é supremamente justo. E como ele se revelou em sua palavra, sua justiça exige que nossos pecados, cometidos contra sua infinita majestade, sejam punidos nessa vida e na futura, em corpo e alma. Não podemos escapar dessas punições a menos que seja cumprida a justiça de Deus. Então aqui está falando basicamente dos atributos de Deus. Que Deus ele é supremamente justo e bom. Então, assim, tendo em vista esses atributos de Deus, né, que a gente já falou, quando a gente leu as CFW também, todo pecado, ele é visto como uma coisa muito grave. Então, assim, em relação a Deus, todo pecado deve ser punido. Pecado deve ser punido. E a punição, ela deve acontecer tanto nessa vida quanto na vida eterna, né? Tanto nesta vida quanto na vida eterna. Então o pecado ele tem que ser visto por nós como uma coisa grave, né? Isso aí é o que o sínodo está dizendo. Que a gente tem um Deus que ele é supremamente justo e bom, e todo pecado é suficiente, é passível para a punição. Então a gente vê aqui como que o pecado é pecado em relação a Deus. E todos nós vamos ver posteriormente que nascemos nessa condição de pecado. Acho que esse artigo está bem claro, né? Acho que a gente pode passar para o próximo. Então, Artigo 2. Por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação, nem podemos livrar a nós mesmos da ira de Deus. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, deu seu Filho único como nosso fiador, como nosso fiador, ponto. Por nós ou em nosso lugar, ele foi feito pecado e maldição na cruz, para que pudesse satisfazer a Deus por nós. Então a gente não pode satisfazer ou compensar os pecados cometidos. Isso aqui é algo que a gente já está bem ciente, né? Os pecados cometidos. Então, mesmo se a gente quisesse de alguma maneira compensar Deus pelos pecados, isso não seria possível. Então, o meio que Deus usa para nos salvar é Cristo. Nós somos salvos através de Cristo. Então, a salvação ela se dá por meio de Cristo. Isso eu acredito que vocês todos tenham ciência. E através de Cristo, nós somos salvos. E a obra de Cristo, ela
ela cumpre plenamente a lei de Deus, né? A gente tem que entender que Cristo em vida, ele cumpriu a lei de Deus e ele satisfez a ira de Deus. Então a gente só é salvo com base na nossa justificação, como a gente já falou quando a gente expôs a CFW e em outras ocasiões. Né? Você é declarado justo por conta de Cristo. Então esse artigo achei que também está claro, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Então podemos ir para o terceiro. Artigo 3. Essa morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor e dignidade infinitos, abundantemente suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Então aqui vai falar da suficiência da obra de Cristo, né? A obra de Cristo é suficiência. Aí a gente tem que lembrar aquele ponto que a gente já tratou algumas vezes, né? Que a obra de Cristo, ela é suficiente para toda a humanidade. Isso aqui é um ponto interessante, né? A gente às vezes fala, Cristo morreu só pelos eleitos. Ele morreu só pelos eleitos eficazmente, né? Suficientemente. Isso aqui é uma coisa muito importante. Né? Seria mais ou menos a abrangência, né? Que a Sim. morte de Cristo alcançou o mundo inteiro. Mas somente os eleitos daquele espalhados pelas regiões. Só foi eficaz para os eleitos, né? Por toda a humanidade. Isso aqui é importante, né? Isso aqui vai cair na prova, hein? Porém, eficazmente, apenas pelos eleitos. Então, assim, qual que é a diferença de um para o outro? Alguém sabe me explicar? Por que a gente tem que falar que a morte de Cristo ela foi suficiente para toda a humanidade? Porque ele tem poder para salvar toda a humanidade. Exatamente, né? Ela é suficiente, ela tem poder para salvar toda a humanidade. Ou seja, Cristo não salva todo mundo, não é porque a morte dele não tenha poder para salvar todo mundo, né? Mas é porque nem todo mundo foi eleito desde a eternidade, né? Foi predestinado por Deus para isso. Mas ela só é aplicada, né, no sentido de que os efeitos dela só são comunicados aos eleitos. Então a gente tem que lembrar disso aqui. Então quando a gente lê os cânones falando que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar o mundo inteiro, ou algo do tipo, está falando do sentido suficientemente. Suficientemente a obra de Cristo ela é por toda a humanidade. E é assim que a gente tem que entender passagens da Bíblia, como por exemplo, Deus amou muito de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito. Alguns armenianos vão tentar falar, mas não morreu pelo mundo inteiro. Ele morreu suficientemente pelo mundo inteiro, mas eficazmente foi só pelos eleitos. A gente tem que saber fazer essa distinção. Então vamos para o próximo artigo, né? Se alguém não tiver dúvida. Artigo 4. Essa morte tem tão grande poder e valor que quem se submeteu a ela é não apenas verdadeiro e perfeitamente santo homem, mas também filho único de Deus. Ele é Deus eterno e infinito, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Assim deveria ser nosso Salvador. Além disso, ele sentiu quando morria a ira e a maldição de Deus que nós merecemos por nossos pecados. Então aqui está falando sobre esse artigo 4, né? Rapidinho, dá licença aqui só um minuto. Esse artigo, ele vai falar justamente, né, que a morte ela tem um poder e valor infinito. Né? Infinito por quê? Porque Cristo ele se submeteu a ela. E essa submissão de Cristo a ela representa o cumprimento da lei. Né? Então, assim, ao se submeter à morte, Cristo cumpriu a lei. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? A gente vive falando que a gente não é salvo pela lei, né? A gente é salvo pela graça de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em várias ocasiões, né, como contra os Gálatas, que assim, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E ele vai falar contra aqueles que ainda se apegavam às obras da lei. Mas Cristo, a gente tem que lembrar... Você não conseguiu achar, não, Lucy? Não tá abrindo a internet. Eita, deixa eu pegar o meu. Não, o meu tá gravando ali, senão eu te prestar. Não, tranquilo. Cristo, ele cumpriu completamente a lei, né? Porque a lei exige o que do homem pecador? Ela exige que o homem seja morto.
né? Então Cristo, ele foi morto. E aqui está dizendo, ó, porque quem submeteu a ela era não apenas homem verdadeiro e perfeitamente santo, mas também o Filho único de Deus. Então, quando Cristo ele se submete à morte, ele se submete à morte como homem perfeito, mas também como Deus. Né? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Porque o sacrifício de Cristo é o sacrifício de um homem perfeito e do próprio Filho de Deus, né? Que é Deus. E aqui é dito, ó, ele é Deus eterno e infinito junto ao Pai e ao Espírito Santo. Assim devia ser nosso Salvador. Além disso, ele sentiu a morrer a ira e a maldição de Deus que nós merecemos pelos nossos pecados. Então, a ira de Deus que era devida a nós foi aplicada a Cristo. Né? Foi aplicada a Cristo, enquanto homem e Deus. E foi necessário que Cristo ele fosse homem e fosse Deus para que esse sacrifício tivesse os efeitos que tem. Ele precisaria ser homem porque ele foi nosso representante federal ao sofrer essa morte, e ele precisaria ser Deus para nos comunicar, para ser efetivamente o mediador, né, entre nós e Deus. Isso como um sacrifício expiatório. Né? Então a gente vê que o papel de Cristo ele é central para a gente entender a doutrina calvinista no todo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Ficou claro esse ponto? Através do sacrifício dele, nós cumprimos a lei, não? Através de Cristo. O cumprimento da lei de Cristo é comunicado a nós, né? É por isso que nós estamos justificados, né? A gente é justificado porque Cristo que cumpriu a lei. Então, assim, a gente não cumpre a lei perfeitamente, a gente não é salvo pela lei, mas Cristo, ele cumpriu a lei, né? Isso o tornou aceitável a Deus, né? Ele foi um homem, ele venceu onde Adão caiu, e ele é também Deus, né? Então, a gente tem que entender que o ofício de Cristo, né, a vida de Cristo como tudo, é um mistério revelado, né? Enquanto no Antigo Testamento você vê as sombras, né, na nova dispensação, na segunda dispensação, na nova aliança, você vê a realidade manifesta em Cristo, né, que é o Verbo encarnado. Então a gente tem que entender tudo isso aí para compreender a fé calvinista. Ok? Sim. Então vamos para o artigo 5, né, Marli? Eu estou só acompanhando aqui, meu irmão, porque senão... Desculpa aí, que senão eu me perco aqui um bocadinho. Um pouco a gente ouve melhor. Não, tranquilo. Não só escuta, mas também ouve. Pode ir. Artigo 5. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crer no Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos, a todos os homens, a quem Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho, com a ordem de se arrepender e crer. Então, pessoal, aqui é um ponto fundamental, né? Eu tinha falado anteriormente de João 3,16, que Cristo morreu por todos os nomes, por toda a humanidade, né, ou por todos os homens. Aqui é dito que a gente tem que pregar, ó. A gente tem que pregar que Cristo morreu por todos. E que quem crê nele, tem a vida eterna. Então isso aqui a gente tem que pregar, sair pregando para todo mundo, né? A gente tem que pregar que quem crê em Cristo vai ter a vida eterna, sem fazer nenhuma discriminação em relação a povo, em relação à raça. O Evangelho é isso, né? O Evangelho é você crer, né, que Cristo morreu por todos e que quem crê nele tem a vida eterna. É claro que isso exige, né? Toda a exposição da doutrina bíblica, né? Você tem que levar as pessoas a entenderem que elas são pecadores, né? Que pecaram contra Deus, que a morte é uma consequência do pecado, mas você deve pregar a todos os povos que Cristo morreu por todos, né? E quem quer que nele creia, tenha a vida eterna. E um aspecto muito interessante, ó, que vai dizer aqui, ó, essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos, como eu falei, e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. Então, quando o povo ele recebe o Evangelho, ele está sendo agraciado por Deus, né? Porque nem todos os povos recebem o Evangelho, né? E aqueles que nunca ouviram, né? Sempre fica aquela dúvida, né? Às vezes alguns especulam, né? Vão inventar um monte de coisa, falar, mas quem não ouviu, será que não tem uma outra forma e tal?
E biblicamente a gente entende que não. A gente entende que quando um povo ele recebe o evangelho, ele é iluminado, ele é agraciado por Deus. Então por isso que é tão importante a obra missionária, que você tem que pregar aos povos que ainda não ouviram falar de Cristo, que Cristo morreu por todos, quem crê nele tem a vida eterna. A gente tem que lembrar que a própria cadeia de ouro do calvinismo, né, que é aqueles que ele predestinou, ele chamou, e os que justificou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. O chamado é uma coisa essencial. E como que as pessoas são chamadas ao evangelho? Através da pregação. Então, a pregação é uma coisa essencial. Oi. Isso é muito. A igreja presbiteriana, os que defendem a predestinação, são muito batidos exatamente nesse ponto. Porque os de fora acreditam que nós, como lá, como estão eleitos, não precisa pregar. Não precisa pregar, porque o outro vai pregar e a pessoa vai aceitar. Sim. Só que esquecem que nós temos um dever de obediência. Exatamente. Mas da pregação do evangelho. A gente não aprendeu assim até agora, Cadu. Graças a Deus, aqui na nossa congregação, os meninos ensinam desse jeito que você falou aí. Tanto o Gabriel, quanto o Ageu, quanto o próprio pastor Fábio, ele tem ensinado desse jeito. Mas na igreja presbiteriana, a gente aprende, eu pelo menos, em criança, Gabriel, a gente aprendeu de uma forma assim tão, vou dizer, superficial, que dá isso aí, dá a entender isso. Para que eu vou pregar? Para que vai pregar se as pessoas eleitos. são eleitas? Inclusive, a minha própria denominação atual bate esse ponto. Aí eu falo, irmãos, na hora da gente pensar em pregar o evangelho, esquece predestinação. Predestinação é uma questão teológica. Pô, mas pior que isso é uma coisa que faz sentido, sabe? Palavra, mas prega o evangelho a todo mundo como se Deus quisesse salvar todo mundo. Você não sabe quem é ele. Você não conhece. Então, temos que pregar. Não, mas isso que o Cadu falou é verdade. Realmente, quando você vai pregar, você tem que lembrar dela como uma doutrina teológica, mas assim, de fato, quando você anuncia sem levar em conta o fato de que Deus predestinou uns e não outros. Você prega para todo mundo, né? Como se todo mundo pudesse aceitar, porque você não sabe quem é eleito e quem não é. Né? E assim, infelizmente, isso é uma coisa que acontece, né? Hoje, muito no calvinismo. Né? Hoje você vê um calvinismo muito preso a isso, né? A questão teológica da predestinação. E é difícil hoje para um calvinista ele falar que você tem que crer em Cristo para você ser salvo. E isso assim, é uma coisa que, se você for olhar na tradição reformada, não aconteceu, é uma coisa recente. Hoje que você vê um calvinismo que não prega, sabe? Que infelizmente não é tão incisivo na pregação. Não vou falar que não prega definitivo. E por que não é incisivo na pregação? Porque não leva em conta isso aqui, ó. Que é justamente o elemento da cadeia de ouro, que é o chamou. Como é que as pessoas vão ser chamadas se elas não ouvem o evangelho, né? Então não tem como, né? O próprio apóstolo Paulo fala, né? Como crerão naquele de quem nada ouviram, né? Como ouvirão se não há quem pregue. Então a gente tem que pregar, né? Pregar que, se você se arrepender, você é salvo. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? A gente pensa, pô, será que não sei o que a pessoa ali... Não, a pregação do evangelho é você creia no evangelho e você será salvo. Quem gera a fé é Deus, né? Quem realmente dá a fé salvífica é Deus, mas a gente tem a obrigação de pregar. Né? Isso é o que os cânones estão dizendo, né? E que outros símbolos de fé vão dizer de maneira semelhante. Eu encontrei uma amiga minha de muitos anos na igreja, na casa acho que nem era do tempo da Vila Nova Serra, que ela falou pra mim, eu falei, volta pra igreja. A Vânia, lembra dela, né? Volta para a igreja, você está afastada há muitos anos. Ela, não, a igreja presbiteriana não prega que salvo para sempre. Um dia eu vou ser salva. É verdade, mas... É verdade. Existe a perda da salvação. Agora, será que a pessoa que está com esse pensamento já se ela é salva, né? Pode não ter. Exatamente. Está convencido. Convertido, Um convencido. dia eu vou voltar, porque a igreja prega que salva. O tempo que está perdendo fora da igreja. Porque tem uma coisa, eu também me afastei da igreja durante muito tempo. Fui criada na igreja presbiteriana e me afastei, fiquei muito tempo no mundo, na vida do mundo mesmo. Mas eu nunca tive esse pensamento, não. Assim, de que um dia Deus vai me chamar porque eu sou eleita, não.
Eu nem pensava nisso, na verdade. Estava fora. Inclusive, uma coisa curiosa, né, cara? Isso é uma coisa muito errada, porque assim... É engraçado ela ter esse pensamento. Não é uma coisa muito errada, porque se você for ler os símbolos, por exemplo, a CFW, ela vai falar que a santificação ela não é perfeita nessa vida, mas ela afeta o homem todo, né? Então, assim, se você não manifesta que você está sendo santificado, isso é um indício de que você não é salvo. A CFW, bem na verdade, ela vai reconhecer, né? E os símbolos de fé reformados, estou usando a CFW, que é o que eu mais conheço, vão falar que alguns eleitos eles podem passar um tempo distante de Deus. Ele pode ter uma época que ele é privado da graça de Deus, né, por conta de pecados. Como é que faz? Só clicar aqui? Não desliga não, ele fica ligado perpétuo, tá ligado? O que acontece, né? Desculpa, gente. Porque assim, o eleito ele pode em algum momento ficar distante, mas o Espírito Santo chama de volta, né? Ele não permanece naquele estado de afastamento, né? Então, assim, a pessoa que morre no estado de afastamento atesta que não é eleito. Então, assim, inclusive eu falei uma coisa polêmica, né? Eu falei que assim, a linguagem de perda de salvação é uma linguagem que a gente não gosta de usar, né? Eu falei na última aula, né? Porque perda de salvação dá a entender, como assim você perde a salvação? Mas do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino, é uma linguagem que você vai ver até alguns reformados utilizando ao longo da história. Porque assim, se a pessoa ela se afasta do contexto cristão e começa a viver deliberadamente como pecadora, você pode falar para ela de forma pastoral que ela está indo para o inferno. De forma pastoral. Nos desígnios de Deus, se ela for eleita, ela vai se arrepender daquele estado e vai permanecer. Porque a salvação não se perde, né? Não se perde. Mas aí entra aquela questão que a gente está falando também sobre pregar. Eu sei que algumas pessoas não vão ouvir o evangelho, mas vou deixar de pregar? Da mesma maneira, eu vi que uma pessoa está afastada de Deus no mundo, dando evidência de que não é eleita. Eu vou deixar de falar que ela está indo para o inferno? Não. Eu não vou ficar naquela, não sei quem, a fulaninha era da igreja e tal. Não, a orientação pastoral é que a pessoa, na condição que se encontra, está dando evidência de que não é eleito. Entendeu? Está dando evidência de que não é cristão e se viver daquela forma, viver no pecado, vai para o inferno. Né? Tanto que o apóstolo João vai falar, né? Que quem ama a Cristo não vive pecando. Você pode até pecar. Você tem um advogado no céu, né? Que está à direita do Pai. Mas você não vive no pecado. E Cristo mesmo diz, né? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então não tem essa de sou salvo uma vez, sou salvo para sempre, então eu posso pecar, né? Eu posso ficar de boa, né? Porque em algum momento, né, lá no último momento, você não sabe, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser daqui a um segundo. Pode ser daqui a um segundo, exatamente. E você contando com isso, cara, e digo mais, você contar com isso, você vai tentar a Deus, né? É uma coisa pecaminosa em si mesmo, esse pensamento de, não, eu tô assim, fazendo minhas besteiras, mas lá na frente, Deus vai... Eu já conheci gente que pensava assim, falava, vou ser crente, mas mais pra frente, né? Quando tiver velho, né? Você nem sabe que você vai chegar, você vai chegar, você vai. E esse modo de pensar é um modo de pensar pecaminoso. E outra coisa, é a ordem de Deus, pregar. Né? Pregar para todo mundo. Sim, pregar, a ordem de Deus é pregar para todo mundo. E é também você se santificar, né? Uhum. É você, tipo assim, não é que você foi salvo e não acabou, cara. Hoje em dia eu vejo que existe nas pessoas uma certa redução, né, à vida cristã. Eu estava conversando no meu grupo lá. Uma redução da vida cristã à questão da salvação. Não, o fato de eu estar salvo, ok. E esse pensamento, né, o fato de eu estar salvo, ok, é um pensamento muito equivocado, né, para dizer o mínimo. Porque você é salvo, você quer perseverar, você quer se santificar. Daí que vem o processo da santificação, que é tão importante. E o processo da santificação está amarrado com a justificação e a regeneração. A partir do momento que você nasce de novo, você entra no processo de santificação, que não é perfeito nessa vida, mas que ele se manifesta no homem todo. Né? A CFW vai dizer. E é a consequência disso aqui. Mas a gente vai falar agora no artigo 6, da questão da predestinação. Onde que a predestinação entra nisso aqui? Porque, beleza, a primeira ordem que você tem é pregar. Então, assim, quando você está pregando, cara, você não pensa, será que fulano é eleito? Será que fulano não é? E você vai pregar Cristo para todos, sem discriminação, ou seja, para todas as pessoas. Né? Aí o artigo 6, lê aí pra gente, por favor, Marli. Muitos que têm sido chamados pelo Evangelho não se arrependem nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade.
Isso não acontece por causa de algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas por causa da sua própria culpa. Então, olha que coisa interessante. Ó. Por que alguns não creem? Por eles mesmos, né? Por sua incredulidade. Então, assim, a gente não é que a obra de Cristo não os alcançou. Por causa de sua própria culpa. E esse aqui é um ponto interessante. Deixa eu botar aqui, ó. Só culpa. Aí os cânones vão falar que a incredulidade na obra de Cristo. Então, a incredulidade os leva a rejeitar a obra de Cristo. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque os cânones deixam claro que não é uma insuficiência do sacrifício de Cristo. Insuficiência por parte de Cristo. Então é aquilo que a gente falou. Por isso que é bom estudar o símbolo de fé, porque a gente vê como é que está tudo amarrado, né? As coisas estão amarradas umas nas outras, né? A gente falou aqui no artigo 3 sobre a suficiência da obra de Cristo. A obra de Cristo, ela é suficiente para toda a humanidade. Então, assim, toda a humanidade poderia ser salva. A gente sabe que não é, porque a revelação bíblica nos afirma que uns foram eleitos para a vida eterna e outros foram preordenados para a perdição, mas a gente entende que a obra de Cristo é suficiente para toda a humanidade. Então não é uma insuficiência por parte de Cristo. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Porque tem alguns teólogos, né, mais heterodoxos, nem pessoas que pensam assim, o cristianismo de uma forma mais heterodoxa, que vão achar que quando uma pessoa se perde, isso é de alguma forma uma insuficiência, né? Isso, uma falta do poder do evangelho em alcançar. Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, lendo algum livro do C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis ele fala algo do tipo, quando uma pessoa se perde, tendo em vista que o cristianismo é uma coisa maravilhosa. Eu acho que ele fala isso no Cristianismo Puro e Simples. Posso estar enganado, mas eu acho que é lá. Aí ele fala, quando assim, uma pessoa se perde, mesmo sendo o cristianismo uma coisa tão maravilhosa, isso não é uma derrota da onipotência? Ele vai falar que sim, né? Vai falar que é uma derrota da onipotência, né? No sentido de, Deus está lá, né? Disponível para o homem e o homem o rejeita. E não é uma derrota da onipotência, não é uma insuficiência por parte de Cristo. É culpa da própria pessoa, na sua incredulidade, né? Então, assim, a incredulidade, ela condena a pessoa, né? Tanto a incredulidade quanto os outros pecados, é claro. Então a gente não pode negar a suficiência do sacrifício de Cristo sobre toda a humanidade. Mas nesse caso da pessoa não crer, isso evoca o quê? O fato de que essa pessoa não é eleita. Então, essa pessoa, mediante a incredulidade, não usufruiu do meio pelo qual a gente está em Cristo. E qual que é o meio pelo qual a gente está em Cristo, gente? Como que? Pela fé, exatamente, né? Eu falei muito isso quando a gente estudou a CFW, né? Então a incredulidade é o contrário da fé. A gente tem que lembrar o seguinte: a gente é justificado pela fé. Se a pessoa não crê em Cristo, não tem como ser salvo. Né? Isso é uma coisa na qual a tradição reformada sempre foi taxativa. Né? Não existe salvação sem a fé. Entendeu? A fé é a causa instrumental da qual a gente é salvo. Né? A gente é salvo, a nossa justificação acontece por meio da fé. A fé é Deus te dando. A fé é um dom de Deus, né? O apóstolo Paulo mesmo vai dizer isso aí. A pessoa usa a fé como coisa abrangente, né? Vou fazer aquela fezinha, então tenho fé em tal ídolo e coisa. Não, a fé é usada somente para Jesus Cristo. Sim. Você crê em outra coisa, é crença, não é fé. Você tem fé em Maria, tem fé em... Então, mas é um tipo de fé, um tipo de fé, não deixa mas de o ser. termo Uma fé idolátrica, né? Na explicação original teológica é só para Jesus Cristo. Sim, é verdade. Né? É só para salvação. Eles né? usam, só para fé somente crê em Jesus Cristo, na Trindade de Deus e Espírito Santo. Uma fé salvífica. Quando você usa fé em outro, está usando o termo errado. Seria crença ou crendice.
É porque eu vi uma vez uma mensagem que dizia que o ser humano ele foi feito por Deus e, portanto, ele foi feito de uma forma que ele é religioso, de qualquer forma. Isso aí eu acho que não tem a ver com o que o Cadu está falando, não. O Cadu, mas assim, tem uma relação, né? O Cadu está falando ele tá falando da natureza da fé salvífica. A natureza da fé salvífica é diferente mesmo, de fato, né? Só que Calvino fala, né? Calvino fala que a fé cristã, né, salvífica, ela é uma espécie de conhecimento. Né? Ele vai falar que é um conhecimento, né, que é dado por Deus, né, dele próprio. Né? Que a pessoa que tem fé, ela tem certeza. Mas agora, isso que você está falando, Marli, aí já é um senso divinatus. Né? O senso divinatus é uma coisa que Calvino desenvolveu, né? Que é a concepção de que o homem é naturalmente religioso. Então, assim, o homem é naturalmente religioso. Nossa, minha letra é horrível, gente, desculpa. O homem é naturalmente religioso. Ele vai realmente crer em algo. Né? Só que essa crença que ele tem em algo não é uma crença da mesma natureza da fé que a gente dá em Deus, e que a gente tem em Deus. Por quê? Porque essa fé aqui é dada, essa fé é um conhecimento que nos é manifesto em Deus, que realmente nos comunica todos os benefícios, né, da justificação. Agora, a pessoa, quando ela não está em Cristo, ela continua tendo fé e crenças, né, em infinitas coisas, né? É igual aquela frase do Chesterton. Eu não gosto do Chesterton, né? Mas ele fala o seguinte, né? Essa frase dele é interessante. Ele fala que quando você vira ateu, não é que você para de acreditar, você acredita em qualquer coisa. Você pode ver, né? Tem um mais de ateu aí acreditando em fantasma, acreditando em alienígena, né? É uma crença. Mas assim, isso é o quê? É o senso divinatus. Né? Todo mundo quer uma conexão com o divino. Esses dias eu fui, né, no médico lá, cara. Aí eu cheguei lá, cara, o cara na sala com um Buda gigante, né, cara? Então, eles gostam, né, dessas coisas, assim, você pode ver, né? Os caras, quando não é cristão, eles vão procurar alguma forma de fé, cara. Por quê? Porque a natureza é religiosa do homem, mas a fé salvífica ela é de uma natureza diferente, né, de fato. Dalai também fala isso, que o homem é naturalmente religioso e o homem é naturalmente social. Sim. Esses dois, ele não é nem teólogo, né? Quem? Dalai é um ciência política. Tá. Achei que era o Mircea Eliade. O Mircea Eliade, não, Dalai, ele tipo assim, ele foi cara, como é que é o nome do termo, né, que fala? Ele é um especialista em ciência da religião, né? E o que ele desenvolve vai muito na linha disso aqui, ó. Ele vai falar, né, que o homem é um ser essencialmente religioso, né? Ele vai falar que toda cultura ela tem a sua força motriz na religião. Você vai ver, não existe uma cultura na história da humanidade que é ateísta. Não existe uma civilização. Sempre tem um Deus, né? Um princípio, né? Aí alguns ateus espertinhos falam, não sei o que, cara, mas tem o budismo, né? E tal, e o budismo é um modo de vida. E assim, o budismo nada mais é do que uma heresia do hinduísmo, né? O Buda nasceu lá na Índia, né, e tal, ele começou a desenvolver os ensinamentos dele, mas tem um princípio no budismo, né? Tem algo assim, além, né, daquilo que a gente chama como ordinário, né, no budismo, assim como todas as culturas, que você vai ver um princípio, você vai ver um caminho espiritual, e esses caminhos, eles são vãos, né? A Bíblia vai dizer, né, que são caminhos vãos. E eles são seguidos porque o homem tem uma necessidade disso, né? Que é o senso divinatus. Né? Mas enquanto o homem está nisso aqui, ele pode acreditar no que for, sabe? Ele está na incredulidade. Biblicamente, para fins do que a gente está falando, ele está na incredulidade. Então, assim, se ele não crer em Cristo, ele está condenado, né? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro caminho, não tem esse negócio de todos os caminhos levam a Deus. Levam nada, né? O único caminho que leva ao Pai é Cristo. Todos os caminhos levam a Cristo. A gente fala também isso dos índios, né? Entram nessa coisa aí. Quando eles falam, tudo é Deus, a lua é Deus. É um panteísmo, né, cara? Isso aí, né? Isso aí é uma... Se ouviram do Evangelho de Cristo e não se converteram, entram na mesma situação. Estão perdidos nessa situação. Não, sim, eles vão ouvir o Evangelho, né? E você pode ver, quando você vai evangelizar a tribo indígena, você vai ensinar, né? Para os índios, né? Que não é o sol que é Deus, né? Não é a lua que é Deus, né? Aquilo que eles adoram não é Deus. Você vai ensinando, né? Aos poucos, né? Mas aí você está nessa etapa aqui, ó. Você está na etapa de pregar Cristo, né? De anunciar a verdade. Aí, assim, os que crerem,
eles são eleitos. Os que não crerem, aí, assim, realmente, por conta da sua incredulidade, a gente tem que entender que, eu já falei isso em outras ocasiões, né? Uma coisa muito importante, mas não sei se os cânones, acho que os cânones não entram nesse mérito, né? Não acho que entra assim, mais pra frente entra. Que assim, a predestinação bíblica, ela é uma predestinação assimétrica. Né? Deus, ele, quando predestina o eleito, ele realmente age predestinando o eleito. Né? Ele vai lá e manifesta a sua graça, né? E assim, dá a fé salvífica e nos comunica ativamente aquilo que é necessário para que a gente seja salvo. Isso nos eleitos. Agora, nos não eleitos, Deus simplesmente os preordena para a perdição. Né? Preordenar é diferente de predestinar em um sentido, porque preordenar significa que eles já estavam indo para o inferno. Entendeu? Deus não fez nada. A gente não pode falar que Deus, assim, ele ativamente, né, levou as pessoas para o inferno. Porque isso nos levaria, por implicação, a entender que Deus é mau. E a fé reformada não entende dessa forma. Ela entende que, assim, o homem já nasce mal, já nasce a caminho do inferno. Então, Deus simplesmente o preordena. Né? Deus, ele faz uso do próprio mal que o não eleito faz para os seus propósitos. Deus o faz realmente um vaso de ira, né? Um vaso de desonra. E esse vaso de desonra, ele é mantido na sua condição de corrupção. Né? Mas a gente precisa entender que a predestinação ela não é uma coisa simétrica, ou seja, Deus não predestinou a pessoa para a vida eterna e predestinou a outra para a danação eterna. Não, a gente fala sempre que a predestinação ela acontece em relação aos eleitos. Você pode ver, ó, essa cadeia de ouro aqui do calvinismo, né, que o apóstolo vai falar em Romanos, esqueci o capítulo de Romanos, isso aqui é aquela passagem, se não me engano, é Romanos 8 ou 9. Ele vai falar, né, que aos que predestinou são quem? Os eleitos. Não vai falar que os outros, os não eleitos, foram predestinados para a perdição. A gente usa a linguagem da preordenação para distinguir, né, a predestinação que acontece com os eleitos do que acontece com os não eleitos. Então, gente, vamos para o artigo 7. Lê para mim, por favor, aí, Marli. Mas aqueles que verdadeiramente creem e pela morte de Cristo são libertos e salvos de seus pecados e perdição recebem tal benefício apenas por causa da graça de Deus que lhes é dada em Cristo desde a eternidade. Deus não deve a ninguém tal graça. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui já está muito em linha com o que a gente está falando. Os salvos recebem a graça divina. Isso não é mérito. Não é mérito, né? Isso aqui é muito importante. A gente tem que sempre bater nessa tecla, né? Porque o homem sempre quer ter algum mérito na salvação. E a gente, mais à frente, vai falar sobre os erros dos arminianos. Porque os arminianos, eles vão na antítese disso. Enquanto a fé reformada ela vai afirmar a graça como um dom divino, os arminianos vão recorrer ao Pelágio, né? Isso aqui não é espantalho, a gente está lendo os cânones de Dort, né? A gente leu todo o capítulo 1, a gente viu, né, que muita coisa que os arminianos sustentam vem de Pelágio. Né? E se você fala hoje isso para um arminiano, para esses arminianos um pouco mais instruídos, aí eles vão ficar horrorizados, falar, como assim, né, Pelágio e tal? E você vai ver, cara, você vai ver. A gente já pegou vários trechos lá atrás, né, no capítulo 1, não sei se vocês que estão acompanhando, viu, que você vê a doutrina de Pelágio manifesta. O que os remonstrantes estavam falando aí contra a ortodoxia calvinista era Pelágio. Boa parte daquilo lá era Pelágio. E Pelágio, ele não negava a graça. Eu falei isso. Né? Pelágio, ele entendia que a gente é salvo pela graça. Eu lembro uma vez, eu sempre destaco isso, né, que eu comecei a fazer vídeo contra o William Lane Craig, né? Porque o William Lane Craig, ele virou uma metralhadora de heresia, né? Começou a falar umas coisas absurdas, assim. E nem só sobre salvação, não. Ele começou a falar coisas absurdas sobre trindade. Nossa. Ele tá falando coisas, assim, de deixar você escandalizado. Aí teve um dia que o William Lane Craig ele falou assim, eu não acho que as crianças têm pecado. Ele falou um negócio mais ou menos assim. A criança não nasce no pecado, né? Ela se torna pecadora. E assim, cara, ele baixou Pelágio, né, cara? Porque assim, eu até, quando eu comecei a entrar em controvérsia com as pessoas nos comentários, com um monte de gente chegou nos comentários me xingando e batendo, né? E eu falei, cara, essa é uma coisa interessante. O William Lane Craig é pior do que o Pelágio, porque o Pelágio, pelo menos na Trindade, ele é ortodoxo.
Ele era ortodoxo na Trindade. O Whitley Craig, ele, tipo assim, não é ortodoxo na Trindade, ele estava falando as mesmas besteiras do Pelágio. E quais são as besteiras do Pelágio? O Pelágio, ele falava que a gente é salvo pela graça de Deus, só que ele via a graça como o livre-arbítrio. A maior manifestação da graça para o Pelágio era o livre-arbítrio. Então, para o Pelágio, assim, você nasce e Cristo está lá. Você tem que se santificar, você tem que buscar Deus, você tem que procurar a perfeição cristã. Porque a gente tende a pensar que a grande doutrina do pelagianismo é a negação do pecado original. E de fato é. De fato é, quando a gente pega o ensino de Pelágio e o alicerça com o ponto fundamental que é o estado do homem. Eu falei nas aulas anteriores que os 5 pontos do calvinismo, eles procedem da concepção da depravação total, que é o primeiro ponto. Então, à luz da depravação total, você consegue deduzir todos os outros pontos do calvinismo. Porque se o homem é totalmente depravado, se ele é totalmente pecador, ele não tem nenhuma condição de ser salvo, por si só. Então você precisa de outro meio para ser salvo. Esse outro meio é quem? É o próprio Deus. Esse é o entendimento reformado. O entendimento do Pelágio, de fato, ele negava o que a gente chama de depravação total. Ele não tinha uma concepção do pecado como algo nato na nossa vida, como se a gente já nascesse nele. Mas a grande doutrina do pelagianismo era a perfeição cristã. Pelágio, ele falava o seguinte: para você ser salvo, você tem que ser perfeito. E Agostinho foi contra isso. Então a controvérsia entre Agostinho e Pelágio se deu nisso. Se deu em torno da questão onde, por um lado, você tem uma doutrina que vai falar que não, você tem que atingir a perfeição cristã para ser salvo, e outro lado que vai falar que você é salvo pela graça. E quem que está com Agostinho nessa treta aí com os remonstrantes? É a fé reformada. A fé reformada, ela vai falar que nós somos salvos pela graça divina, não pelo mérito. Enquanto o pelagianismo e o seu herdeiro, que é o arminianismo dos remonstrantes, ele vai dizer que existe algum mérito, mesmo que seja um mérito pequeno, mesmo que Cristo esteja lá e seja a ponte. Que nem uma vez, eu sempre falo desse episódio, né? Eu fui num asilo, fazer um trabalho social lá, e um velhinho falou assim para mim: quem me salva não é Jesus não, quem me salva sou eu, porque ele é uma ponte e eu tenho que passar por ela, né? E essa forma de entender, que é uma forma de entender assim, ele falou de maneira muito escancarada, acho que nenhum pelagiano falaria de forma tão escancarada assim, mas representa o ensino de Pelágio e representa um ensino que muitos arminianos acreditam. Acredita que Cristo está lá e você tem que ir, né? A gente não, a gente entende que os salvos receberam a graça divina única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Por que Deus salvou uns e não outros? Porque Deus quis, acabou. Não é porque um é melhor do que o outro. É absurdo, é herético você falar, cara, uma pessoa foi salva porque ela é melhor do que a outra. Não. A salvação, ela se dá mediante a graça divina e não por mérito. A partir do momento que você fala, não, para você ser salvo, você tem que ser perfeito, que é o que Pelágio batia na tecla. Se vocês forem pegar os escritos de Pelágio não falava explicitamente, o homem... quer dizer, se ele falava, ele não dava tanta ênfase. Se você pegar os escritos de Pelágio e dos discípulos de Pelágio, eles vão falar de pecado, não vão admitir o pecado original, da forma que Agostinho defende. Mas a grande ênfase de Pelágio é que para você ser salvo, você tinha que ser perfeito. Para você ser salvo, você tem que ser perfeito. Inclusive, uma coisa curiosa, tá, gente? Aqui eu vou falar um negócio muito polêmico. Sabe quem gostava do Pelágio? Uma figura que os arminianos gostam muito, que é o John Wesley. John Wesley gostava de Pelágio. Tanto que tem um escrito dele que ele vai falar que... ele vai falar em termos irônicos, tá? Isso aqui é John Wesley falando de forma irônica. Que a grande heresia de Pelágio foi a perfeição cristã. Então, John Wesley, ele respeitava Agostinho. Ele falava, Agostinho estava certo em algumas coisas e tal, mas na controvérsia com Pelágio ele se excedeu. Porque o ponto do Pelágio era a perfeição cristã. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer uma associação do arminianismo com o pelagianismo, enquanto sistema teológico, porque os dois estão entrelaçados. Aí, eu falo muito isso, porque o Cadu está aqui pela primeira vez,
Não é que você necessariamente vai achar todos os arminianos hoje defendendo o que os remonstrantes diziam. Porque o arminianismo, ele não é um sistema teológico muito consistente. Ele é diferente do calvinismo. O calvinismo é um sistema teológico bem consistente. Você pode perguntar o que a tradição reformada ela acredita sobre determinado assunto, pelo menos no tocante à salvação. Claro que a tradição reformada não abrange todos os assuntos que existem na Bíblia, esgotou a Bíblia, mas pelo menos no tocante à salvação, você pode perguntar para um calvinista o que ele acredita, ele vai ter uma resposta muito bem definida em termos de fé, em termos de símbolos de fé. O arminiano não. O arminiano, ele pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, e eu já estive no meu arminiano, eu sei como é que eles pensam. Você vai ver eles lendo muito autor calvinista, alguns bons, outros não tanto. Então, assim, você vai encontrar no meio arminiano, às vezes, algumas correções em relação aos erros que os remonstrantes diziam. Mas a essência do arminianismo é um retorno a Pelágio e é um retorno à Igreja Católica. Tanto que, eu já falei isso outras vezes, né? Isso é polêmico também. O arminianismo está mais próximo do pelagianismo de Roma do que da fé reformada. A soteriologia que os arminianos sustentam, ela é muito parecida com a que a Igreja de Roma sustenta. Tá? Para não dizer idêntica. Né? Tem um ou outro ponto de diferença. Por exemplo, a Igreja de Roma vai acreditar num papel muito maior por parte dos sacramentos do que o arminiano. Você vai ver muita similaridade mesmo. O arminiano chega até o ponto ali de nós somos salvos pelas obras que a gente faz. A gente vai fazendo obras, nós vamos se aperfeiçoando, Deus se agrada de nós e nos salva. E tu vê, isso aí é um resquício. Isso aqui é um resquício do quê? Da perfeição cristã, cara. E é tão sutil, né? Não é sutil. Né? Porque assim, a gente tende a pintar o Pelágio como se ele fosse um cara do mal, né? Um cara assim, maligno. Um cara que ele chegou, né? Tipo aqueles vilões, né? De obra de ficção. Vou destruir o cristianismo. E o Pelágio não era nada disso. O Pelágio, ele era um cara que ele estava preocupado com o estado da igreja no tempo dele. Né? Ele olhou para uma igreja que estava muito corrupta. É tipo a igreja hoje, né? Em alguns aspectos. Né? Na época do Pelágio, eu acho que era pior do que hoje. Né? Porque eu acho que também a gente, às vezes, glamoriza o passado. Mas, assim, o Pelágio ele olhou e falou assim, cara, a igreja está muito corrupta. Porque, assim, o contexto da igreja do Pelágio era o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Aconteceu, né? A virada constantiniana, né? Constantino se converteu e aí ele estabeleceu o cristianismo como religião lícita. Aí com o tempo, né? Depois com Teodósio, o cristianismo ele veio se tornar a religião oficial do Império Romano. E nesse contexto, o que aconteceu? Antes do Constantino, houve um imperador chamado Diocleciano. Eu acho que entre Diocleciano e o Constantino tem alguns imperadores, mas eles não fizeram quase nada, assim, eles ficaram muito pouco tempo no poder. Salvo engano. Mas o Diocleciano perseguiu a igreja. Mas só matar que o imperador romano que mais perseguiu o cristão foi Diocleciano. Né? E Diocleciano fez uma perseguição assim, muito grande aos cristãos. Aí morreu um monte de gente. Morreu vários bispos cristãos que eram bispos bons. Aí quem que sobrou na igreja? Né? Sobrou, em grande medida, os bispos que arregaram. Porque assim, quando o cristianismo era perseguido, a gente tende a lembrar daqueles que morreram, né, que foram mártires, né, que não sei o que, foram jogar no Coliseu. Só que na hora H tinha muito cristão que arregava. Tá? Tinha cristão que, Roma era na tua casa, aí mandava tu negar Cristo, tu negava. Mandava tu entregar os livros. E isso, assim, especialmente os bispos, tá, gente? Porque o cristão menos instruído, leigo, ele não tinha livro em casa. Quem tinha eram os cristãos mais mais ricos, né? Mais nobres. E Roma ia na casa dessas pessoas e mandava eles entregar os livros. Às vezes eles entregavam. E o ato de entregar o livro é, inclusive, a base etimológica da palavra traidor. Né? Porque eu não lembro o termo latino, né? Mas o termo latino ele significa aquele que entrega o livro. Porque você entregava os livros bíblicos para Roma de maneira a preservar a tua vida. Então, assim, eles eram traidores, né? À luz da igreja. E, assim, rolou muita controvérsia do que tu faz com essa gente, né? Que traiu a fé. Só que eles continuavam na igreja. E na época pós-Constantino, você teve uma corrupção moral muito grande da igreja.
Né? Isso é uma coisa assim que a gente não pode deixar de reconhecer. Depois que o cristianismo ele se tornou oficial, a gente tem um contexto em que muitos cristãos piedosos morreram. Então sobrou muito bispo ruim. E assim, a igreja, depois que começou a estar mais ligada à política, você tem assim, uma série de questões complicadas que não cabe a gente entrar aqui, e você vê que a igreja realmente ela passa por um momento de corrupção muito grande. Então o Pelágio ele está olhando para um cristianismo que estava muito relacionado à política, um cristianismo que ele não dava ênfase à disciplina espiritual. O que o Pelágio falou? Isso está uma bagunça essa igreja. Que cristianismo é esse, né? Que cristianismo é esse que as pessoas vivem pecando, vivem fazendo o que é errado? Só que aí, diante dessa justa ira, porque eu realmente acho que a ira de Pelágio foi justa em relação à igreja, ele desenvolveu uma teologia não bíblica. Ele desenvolveu uma teologia que afirma que a perfeição cristã é necessária para a salvação. Aí o que aconteceu? Agostinho se levantou e falou, não, isso está errado. Por quê? Porque a gente é salvo pela graça. Nós nascemos completamente no pecado. Não existe mérito na justificação, na regeneração. O que hoje a gente chama de justificação e regeneração. Então a gente vê que a indignação do Pelágio foi contra a leniência da igreja. Mas para isso ele desenvolveu uma soteriologia ética, né? Uma compreensão sobre a salvação que não tem base bíblica. Por isso que eu disse que é sutil, porque não é que a salvação, que você precisa ser santo, né? Para ser salvo. É o contrário, você precisa ser salvo para ser santo. Sim. Aí é que está a sutileza. É fácil você ler uma coisa dessa e entender como certo. Você não tem uma explicação, né, mais profunda. O Gabriel, os puritanos, eles queriam isso, esses santos? Não igual o Pelágio, né? Não. Porque assim, o Pelágio, o que acontece? O Pelágio ele sustentou uma soteriologia herética. Os puritanos, pelo menos que tinham uma cosmovisão calvinista, eles não caíam nesse erro, né? Eles entendiam que a justificação é pela fé. Eles buscavam a santificação. E eles entendiam que a santificação ela é um produto da santificação, quer dizer, uma manifestação, melhor dizendo, de que você é salvo, né? Os puritanos eles eram muito obcecados, né, com a questão ética, preocupados com a questão ética, porque eles entendiam que a justificação é um ato divino. Né? Eles entendiam que você não é salvo por obras, mas você manifestava a sua fé através disso. Os puritanos tinham essa compreensão, né? De que você tem que buscar a santificação. Eles entendiam que a vida cristã ela é uma vida que tem as suas dificuldades, né? Uma vida na qual você se depara com lutas, que você tem que vencer o pecado, mas eles entendiam no processo de santificação. O Pelágio não. O Pelágio ele misturava as duas coisas, né? Ele misturava a justificação com santificação, que é uma coisa que a Igreja Católica faz até hoje, né? Para a Igreja Católica, justificação e santificação são sinônimos. Isso é um erro fundamental, né? É um erro fundamental, porque a Igreja de Roma, ela vai falar que isso aqui é igual, ó. A Igreja de Roma vai falar que justificação é igual a santificação. Então, para a Igreja de Roma, você se encontra num estado de graça. Pô, você está salvo, você está tomando dos sacramentos, você está se confessando com o padre, você está fazendo tudo que a Igreja Católica diz que é para você fazer, você está bem, você está salvo. Mas a partir do momento que você comete um pecado mortal, aí assim, já era, né? Você perdeu a salvação. Aí você tem que se confessar, tem que fazer penitência, tem que reparar aquilo. Aí você se torna salvo de novo e fica nisso. Por quê? Porque a Igreja Católica ela faz essa associação aqui. E pasma, gente, o arminianismo, por mais que você vai ver arminianismo que vão tentar fazer essa distinção aqui, ele é muito mais consistente com isso aqui, tá? Então, assim, o arminianismo, ele é um regresso à Igreja de Roma. E é um regresso a Pelágio. Pelágio também, ó. Pode ver, ó. Pelágio está aqui, ó. A Igreja Católica está aqui, os arminianos estão aqui. As igrejas ortodoxas oriental estão aqui também, né? A Igreja ortodoxa, que eu brinco, né? Eu falo que é a Igreja ortodoxa. Ela está aqui também, ó. Entendeu? Tá todo mundo aqui, só a fé reformada que está aqui. A fé reformada ela faz essa distinção aqui de uma maneira muito coerente. Então a gente tem que entender que a justificação é uma coisa. A justificação
ela acontece pela fé. A fé é dom de Deus. A santificação, ela é dom de Deus também, mas a gente participa. Aqui, ó, é um processo sinergista. A gente já falou outras vezes, né? Aqui, ó, você tem o Espírito agindo e você tem o homem, né? O homem mortificando a carne. Ontem eu fiz gravei um vídeo, né? Bem tarde da noite, quase de madrugada já, né? Em resposta a uma questão que o Iago Martins aí levantou, né? Que ele começou a dizer que, pô, a pessoa que tem um impulso homossexual, o impulso homossexual não é pecado. É a visão dele, né? Ele acha que assim, se você é um homossexual, se você assentir com o impulso, aí é pecado. Mas enquanto você tem o impulso, aquilo é só uma tentação, não é pecado. E eu falei para ele que isso está errado, né? Isso aí está na contramão da Bíblia e na contramão de toda a tradição reformada. Por quê? Porque se a pessoa que luta contra isso é cristã, ela está no processo de santificação. E o processo da santificação exige que ela mortifique a carne. Então, se ela tem esse impulso, se ela tem esse desejo maligno, Colossenses, salvo engano, capítulo 3, vai dizer, né, que a gente tem que mortificar os desejos malignos. E mortificar é o quê? É o que cabe a você, que cabe a mim. Mas, assim, a santificação, ela também tem o auxílio do Espírito Santo. Então, a gente trabalha lutando contra o pecado, a gente se consagra, a gente busca Deus, mas o Espírito Santo está nos ajudando. Então, isso aqui é um processo sinergista. Isso aqui não, isso aqui é um processo monergista. E quando a gente olha para a ICAR, né, para a Igreja Católica, para Pelágio, para o Arminiano, eles vão colocar toda a salvação como um negócio sinergista. Então aqui Deus participa do processo. Não é que eles negam Deus, eles acham que Deus participa do processo. Só que você também tem um papel fundamental nele. Você tem que assentir com a graça, você tem que ser perfeito para você ser salvo. Então é isso, gente. A gente acabou no artigo 7, né? Próximo desse. Gabriel, esse processo que você foi justificado e depois você tem que buscar a santificação é aquilo que o apóstolo, acho que se não me engano, o apóstolo Paulo chama de a fé operante ou a fé que age, né? Porque tem a fé que só crê, mas não faz nada. E tem a fé... Eu não lembro do apóstolo Paulo falando disso, né? Eu lembro de Tiago, né? Tiago, isso mesmo. Tiago. Ele fala que a fé sem obras é morta, né? Só que esse texto de Tiago também, o pessoal, ele muitas vezes entende mal na minha concepção, né? Porque Tiago, ele está falando de uma coisa e Paulo está falando de outra. Né? Porque assim, quando você lê os textos sem entender o contexto, você tem de entender que eles estão se contradizendo. Inclusive, assim, a Igreja de Roma, uma coisa curiosa, né? Eles vão defender a visão delas, a Igreja Católica que vai defender a visão dela com base em Tiago. Ela vai falar assim, a gente não é justificado só pela fé. A gente é justificado pela fé e pelas obras, porque Tiago diz isso. Entendi. Né? E a tradição reformada, ela vai se apoiar no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Romanos vai falar que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. O apóstolo Paulo vai ser enfático, ele vai falar sobre Abraão, que se Abraão se justifica a partir de obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Tiago, ele está falando da justificação diante dos homens. Paulo está falando da justificação diante de Deus. Quando a gente está falando de soteriologia, a gente está falando de justificação diante de Deus. O que te justifica diante de Deus? É as tuas obras? Não. É a obra de Cristo, é a fé nessa obra de Cristo. Então, assim, quando o Tiago fala, me mostra a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé, ele está falando para quem? Está falando para o homem. Como você é justificado diante do homem? Através de uma fé que se manifesta em obras, porque a obra, ela testifica que a tua fé é real. Mas a justificação diante de Deus para a salvação, isso eu não estou falando de santificação, tá? É claro que a santificação é um processo essencial, mas diante de Deus, a gente é justificado única e exclusivamente pela fé, cara. A justificação ela não é pelas obras. Né? A fé reformada ela sempre foi enfática nesse ponto. Não existe obra para justificar diante de Deus. As obras elas vêm no processo de santificação como a consequência da justificação pela fé. Mas assim, quando o Tiago está falando, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé,
Ele está falando que o que atesta que a gente tem uma fé real? As nossas obras, né? Eu não sei o que está no coração das pessoas à minha volta, né? Mas eu vejo as obras, né? E a partir das obras você consegue ver, não, essa pessoa é homem de Deus, essa pessoa é a mulher de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando de uma coisa, está falando da justificação de Deus. E o Tiago está falando sobre a justificação diante do homem, né? Como que você mostra que você tem fé? Através de obras. Frutos, né? Através dos frutos, né? Os frutos são, eles são obras, né? A gente O pode Paulo dizer também assim. fala, né? O apóstolo Paulo vai falar dos frutos do Espírito, né? Mas ele não vai usar obra no contexto de justificação. Tiago usa. O grande problema, assim, para os reformados, assim, quando lidam com a apologética contra o catolicismo, é isso, é entender Tiago. Tiago é o único texto da Bíblia que você vai ver uma defesa da justificação pela fé e pelas obras. Só que você precisa entender o contexto que Tiago está falando. Entendi. Porque o apóstolo Paulo está falando de justificação diante de Deus. Justificação diante de Deus é pela fé. Mas justificação diante dos homens, em que você mostra que você tem fé, é pelas obras. Né? Tanto que o que Tiago está atacando? Ele está atacando a hipocrisia das pessoas que falam assim, eu sou justificado só pela fé, mas eu não tenho obra. E vocês vão ouvir, tá? Os papistas usando muito esse argumento até hoje, né? É um argumento defasado, né? Hoje eu acho que a Igreja Católica nem leva mais isso a sério, mas... Não tem visto mais essa pregação de fazer obras pós primeira comunhão, né? Eles fazem a primeira comunhão, fazem obras até a primeira comunhão, já foi justificado e salvo. A Igreja Católica hoje, ela tá, assim, é até delicado que eu vou falar, né? Dia 15, inclusive, eu não vou estar aqui, que eu vou lá em vou na Campo Grande não, cara. É alguma cidade essa daí do Rio, esqueci o nome, cara. Campo Grande é no Rio? Quem sabe me dizer? É do Rio, né? É do Rio, não, é Campo Grande então, né? Porque eu confundo com uma outra cidade de São Paulo que não tem nada a ver. Mas então, eu vou estar em Campo Grande para eu dar um estudo sobre a Igreja Católica, né? Porque hoje você tem uma apologética católica muito atuante na internet, que ainda você pega esses argumentos, né? Tipo, cara, mas vocês protestantes, vocês estão falando da justificação pela fé, e Tiago que fala que não, você tem que ter as obras também. E você tem que entender o contexto, né? Você tem que entender que Tiago está falando contra aquela pessoa hipócrita, aquela pessoa que fala que tem fé, mas vive de maneira desregrada, vive de maneira totalmente destoante dessa fé. Então o Tiago está falando, isso aí é hipocrisia. Você falar que tem fé e você vive de maneira totalmente contraditória a essa fé. Então, assim, mais vale você mostrar que você tem fé com as suas obras do que você falar que você tem fé puramente. Então, assim, hoje a Igreja Católica, assim, estou falando do magistério, tá? Porque a Igreja Católica, ela se acredita dotada de um magistério infalível. Ela já está se distanciando, ela está tentando se distanciar de algumas concepções que ela tinha antes. Mas ela ainda continua nesse erro aqui, tá? A Igreja de Roma, ela continua uma ameaça. Porque embora você pegue o Francisco, né? O Francisco, você olha para ele e fala, nossa, cara, gente boa, não sei o quê, o cara respeita protestante, tá? Você vê o Leão é um cara, gente boa, né, cara? Não tá aí batendo os protestantes, mas o erro deles continua, né? Se você for olhar aqui em 1999, existiu uma declaração conjunta sobre a justificação pela fé entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Aí depois outras igrejas subscreveram, né? Porque a Igreja Católica, ela aceitou que a justificação é somente pela fé. Olha que coisa interessante, né? Em 1999. Isso aconteceu no pontificado do Joseph, esqueci o nome dele, né, cara? O nome dele, né? Mas foi o Papa João Paulo II. Não, foi o João Paulo II. Não, foi o João Paulo II. Foi João Paulo II. É que o nome do João Paulo II eu não lembro, mas o João Paulo II, ele era Papa, e o Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, ele participou ativamente, né, dessa declaração conjunta aí sobre a justificação pela fé. E a Igreja Católica e a Igreja Luterana, elas já bateram o martelo e falaram, a justificação é somente pela fé. Então você procura depois, né, o que está na declaração conjunta. Só que a Igreja Católica, ela é muito sutil, porque ao mesmo tempo que ela afirma isso, se você for olhar a teologia dela como um todo, ela ainda admite isso aqui. Ela ainda está no erro. Não importa se eles falaram que a justificação é somente pela fé. Mas eu tô trazendo esse ponto só para dizer o seguinte, a Igreja de Roma hoje, ela não vai interpretar esses textos bíblicos que a apologética católica usa, né? Que eu vejo o padre Paulo Ricardo usando,
que eu vejo essa galera que não gosta de protestante usando, porque ela está numa vibe muito diferente. A Igreja Católica hoje é uma igreja muito moderna, né? Ela é ecumênica no pior sentido da palavra. Mas o erro se mantém. Tá? Isso aqui continua na Igreja Católica. Então, assim, a Igreja Católica, se você perguntar para um teólogo católico hoje, né? Como que você salva, ele pode até falar que a justificação é somente pela fé, mas ele vai falar, né, que você tem que participar dos sacramentos, tem que fazer parte da Igreja de Cristo, né, que subsiste na Igreja Católica e tal. Então, assim, o erro da Igreja Católica se mantém. Ela não vai afirmar a justificação somente pela fé da maneira reformada, que é o homem, ele é salvo única e exclusivamente por um ato divino. E a santificação é algo distinto da justificação. Você não vai ver essa distinção aqui. Essa distinção aqui é essencial, gente. É essencial você saber que justificação é uma coisa e santificação é outra. Se você bota as duas coisas como iguais, aí você tem um problema. Porque aí o homem, ele participa do processo de salvação. Ele participa do processo de salvação como um ato, como alguém capaz de assegurar ou não a própria salvação. Isso a gente não entende como calvinista. A gente não entende que cabe a nós assegurar a nossa própria salvação. A gente tem que desenvolver, né, o agir do Espírito na nossa vida. Inclusive a CFW vai falar, né, que o eleito, ele tem que, o cristão, né, no geral, tem que desenvolver, né, dinamizar o poder do Espírito Santo da gente, mas isso no processo da santificação. Então essas duas coisas aqui, elas precisam ser muito bem distinguidas. O que não acontece na Igreja Católica, não acontece no pelagianismo, não acontece no arminianismo, né? Que se o arminiano tentar ser um arminiano consistente, ele vai cair no mesmo erro. Então é isso, gente. A gente tem que encerrar. Bom, pessoal, vai ter que encerrar, né?